Nas eleições deste ano, a mobilidade urbana será um tema central, especialmente nas grandes cidades. Como chamar a atenção dos candidatos e aproximar os eleitores do debate sobre a necessidade de uma política de mobilidade acessível a todos? Movimentos organizados têm se engajado ativamente nessa questão, criando campanhas em defesa de políticas efetivas para a mobilidade urbana, buscando firmar compromissos com os candidatos às eleições municipais deste ano, incentivando a adesão a programas de mobilidade sustentável em suas cidades. Quando a gente fala em mobilidade sustentável, em primeiro lugar é romper com essa política nacional de produzir privilégios. O que é privilégio? É você ter estacionamentos gratuitos pela cidade e não cobrar outro tipo. Essa ocupação, pôr o ônibus no congestionamento do automóvel, então ele fica preso no congestionamento, com isso aumenta os custos em mais de 20%, e o tempo de viagem aí nem se fala. A outra coisa, por exemplo, é forma de sustentação disso, dentro da própria mobilidade. É nesse ponto que a gente acha que a taxação de estacionamento, em alguns outros países no mundo, avançou muito com os pedágios urbanos, com a taxação dos lucros imobiliários ao longo do sistema de transporte. O desenvolvimento das cidades ao longo dos anos foi planejado de forma a privilegiar o transporte individual, enquanto outras formas de locomoção foram negligenciadas, contribuindo para o aumento da desigualdade social. Uma mobilidade urbana sustentável, portanto, deve considerar o transporte sob a perspectiva econômica, ambiental e social para ampliar a acessibilidade de todas as pessoas. O nosso objetivo com essa carta é que as candidaturas passem a ter um olhar mais aguçado e mais diretamente ligado à questão da mobilidade sustentável, já que essa é uma das pautas que vem permeando muitas discussões, tanto nas COPs quanto em escala mundial, por conta do momento de crise global e crise emergencial do clima que a gente tem vivido no mundo inteiro. Então, essa campanha ela vai de encontro a um anseio que a sociedade civil organizada de São Paulo tem de transformar a cidade numa cidade mais sustentável e que os modos ativos sejam priorizados e, quando não, a gente tenha uma priorização também do transporte público em detrimento do transporte individual motorizado, que a gente sabe que causa grandes mazelas, seja nas mortes de trânsito, seja na poluição do ar. Em São Paulo, a pesquisa da Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, revela que 40% do eleitorado desaprova as condições das vias urbanas e do transporte público, enquanto apenas 6% demonstram aprovação. Esses números destacam a urgência de se pensar em políticas que estimulem o transporte público, a ampliação da oferta de ciclovias para o uso de bicicletas e ultrapassem a dependência dos carros. O primeiro ponto que a gente está batendo muito é a democratização da via pública. Enquanto ela for do automóvel 80%, 90%, e tudo novo é para o automóvel e não para o transporte público, a gente defende, por exemplo, o fim de ampliações de vias para os automóveis e sim para o transporte público.